Fala, minha gente, tudo bem? Bora para mais um episódio do RecroCast, podcast aqui da Recro que ajuda a consolidar e destacar a sua marca no mercado por meio do marketing. Se você é uma pessoa conectada no mundo digital, deve ter percebido que nos últimos anos houve um aumento aí de publicações, de criação de conteúdos, né, onde milhões de pessoas compartilham diariamente a sua vida, o seu cotidiano e também o cotidiano da sua empresa, contando por meio de histórias, né, os storytellings, enfim, tem diversas formas pelas quais as pessoas fazem isso. E aí surgiu um grande desafio, não é? Que não apenas para as pessoas físicas é um desafio, como também para as pessoas jurídicas, ou melhor dizendo, os donos de negócios, que é como fazer para ter um conteúdo autêntico para a sua empresa, para a sua marca. Esse é justamente o assunto do nosso episódio de hoje. Participa desse bate-papo a líder do time de estrategistas aqui da Recro, a Karen. Seja bem-vinda, tudo bem? Obrigada, tudo certo. Participa também o líder do time de atendimento publicitário da Recro, Luiz. Seja bem-vindo, tudo certinho? E aí, Natan, tudo beleza, hein, galera? Tudo ótimo. E também ela que é referência em conteúdo autêntico. A gente pegou uma convidada assim, ó, de alto nível, viu? Transforma pessoas em negócios e negócios em pessoas. A gente está falando da Bárbara. Seja muito bem-vinda. Ela que nos atende de forma online. Um prazer conversar contigo, Bárbara. Valeu, obrigada. Então vamos lá. Eu já começo perguntando para a nossa convidada contar um pouquinho para a gente como é que é ser autêntico no marketing e como fazer para ser autêntico. Ser autêntico no marketing passa por tu colocar a tua personalidade no teu conteúdo. Quando a gente fala em colocar a personalidade no conteúdo, a gente está falando da gente inserir o registro psíquico da nossa história, ou seja, as nossas experiências, as nossas vivências, com a intenção de servir a nossa audiência. Isso é diferente de eu fazer um conteúdo ensimesmado, um conteúdo que ele é sobre mim, na medida em que eu uso esses elementos da minha história, da minha experiência, a forma que eu criei minha marca, o motivo de existir da minha empresa, o que é que aquilo significa para mim, quando eu consigo transpor isso para a minha comunicação, para o meu conteúdo, eu consigo gerar uma identificação com a minha audiência, e assim a gente consegue criar um conteúdo que ele não é encontrável através do conteúdo de outros players e nem através de um chat GPT da vida. A gente se torna insubstituível perante os olhos da nossa audiência. Bacana. É um tanto quanto comum, infelizmente, né, Bárbara? A gente vê, por exemplo, conteúdos sendo criados por empresas que tem lá há 10 anos no mercado. E aí você vai ver, no mesmo segmento, na mesma cidade, tem, sei lá, mais de 10 empresas que também têm esse tempo de trabalho. Como isso pode vir desde a biografia até os conteúdos na prática? Tu diz em relação à similaridade dos conteúdos, né, dentro dos nichos que são semelhantes. Isso. Até nos institucionais, por exemplo, os vídeos. Estamos há 10 anos no mercado. E aí, várias empresas do mesmo segmento que também têm essa trajetória, por exemplo. Aí tem que pegar a personalidade da empresa, né? Perfeito. Sabe que no mundo da social media é bem comum essa coisa das referências, né? Começo a atender uma empresa de um determinado nicho, uma nutricionista, por exemplo, e aí eu vou lá e vejo outros perfis de nutricionistas e muitas vezes acaba ficando a cópia da cópia, a gente está lá, né? Tipo Tyler Durden. O que a gente faz para tentar pegar inspirações que são legais, que a gente vê de outros criadores de conteúdo e replicar no nosso rolê de uma forma mais saudável e que mantenha a nossa autenticidade, é a gente procurar modelar estruturas, ideias de áreas que elas são diferentes. Por exemplo, eu vou lá na psicologia, eu vou lá na nutrição, mas eu sou do marketing. E aí eu vejo alguma coisa que é interessante lá, e aí eu trago para o meu rolê, eu vou adaptar aquilo ali, e de uma forma que não fica óbvia a fonte, e mesmo que fique, é um outro nicho, vou estar adaptando uma ideia e não copiando. Essa é uma das formas da gente conseguir sair um pouco disso, né? Eu acredito muito que essa questão de cópia, de referência, na verdade a gente busca referências de formas de expor a nossa autenticidade. Não sobre a nossa... eu vou buscar como ser autêntico em outro ramo ou dos concorrentes. Não, isso não existe. Tu vai, talvez, se inspirar, olhar formas de tu mostrar a tua autenticidade. Autêntico tem que vir de ti. Autenticidade, eu acredito que seja uma coisa que vem sempre de dentro, né? Como que eu faço para ser mais autêntico? Ou você é ou você não é. O que a gente pode fazer... Na verdade, todo mundo é autêntico na sua forma, né? De uma forma ou de outra. Alguns de forma mais simples, outros mais extravagantes, mas todo mundo tem a sua autenticidade.
Então, eu acredito que buscar referências é sobre como eu posso fazer para expor isso de uma forma única, né? Seja na linguagem, no que for. A gente dá risada porque aquelas velhas histórias do óbvio que as pessoas não fazem, mas é tu ser tu mesmo, sabe? A gente às vezes cansa de falar as mesmas coisas, mas de novo isso aí. Mas é que é o simples bem feito, né? E, digamos, tu mostrar a tua verdade, tu mostrar quem tu é, tu criar essa identidade e em cima disso tu desenvolver a tua autenticidade. É muito legal, vocês comentaram essa coisa do modelar, que eu acho, tem aquela velha frase, nada se cria, tudo se copia. Né? Eu acho que nada se cria, tudo se modela de alguma forma, porque o copiar seria aquele Ctrl+C, Ctrl+V, né? O cara fez, tu pega exatamente igual e faz. O modelar é tu enxergar, tu analisar, isso encaixa para o meu público, isso não encaixa, isso aqui encaixa com o meu jeito de ser, ou com o jeito de ser da minha marca, e se inspirar para construir o teu conteúdo em cima daquilo ali. Perfeito, porque hoje eu acredito também, né, que quando você vai fazer a produção do conteúdo ali, pegar a referência é essencial, né, para você também, claro, e aí transmitir a autenticidade sua, da sua empresa, da sua marca. Mas isso que o Luiz falou é interessante. Inclusive, está na próxima pergunta aqui, do Ctrl+C, Ctrl+V. Como fugir um pouco disso, pegando a referência, mas assim, não fazendo igual? Deixei no ar. Deixou no ar. A gente pode pegar o exemplo, por exemplo. O exemplo, por exemplo, é ótimo. Mas trends, né? Que a gente fala de trends, ou sei lá, datas comemorativas. Digamos, Dia das Mães. Todas as empresas vão fazer um post de Dia das Mães. Né? Mas se for um conteúdo bem construído, obviamente, for um conteúdo de verdade, tu vai perceber que todos estão falando do mesmo assunto, se for comparar conteúdos, mas cada um colocou o seu jeitinho, cada um colocou a sua cara, sabe? Sua identidade, Sua identidade, eu acho que é isso que Cara, sobre datas e trends especificamente falando. Eu sou um pouco radical quanto isso, mas eu tenho um pavor de trend, gente. Eu não gosto. Aquelas dancinhas lá e coisa e tal, né? Não, nem só dancinha, mas, por exemplo, agora o rolê da Barbie aí. Pois é. Cara, todo mundo... Aí o que me deixa puta? Porque, tipo assim, tem empresas que não têm personalidade e autenticidade nenhuma, elas só existem, estão ali. Aí, do nada, tá todo mundo falando sobre a Barbie. Vamos falar sobre a Barbie também. Cara, primeiro tu tem que ter a tua autenticidade para ser alguém, depois tu começa a adaptar e absorver algumas coisas que podem fazer sentido, adaptadas à tua autenticidade e à tua realidade. Aí sim. Então, eu acredito que primeiro tu tem que ter a tua própria autenticidade e chamar atenção para isso, e aí depois tu vai se enfiando. Tipo, imagina, por exemplo, sei lá, um Nubank da vida. A gente não gosta muito de citar empresas clichê, mas enfim, né? Uma Nubank da vida, se ela participasse de alguma coisa da Barbie, não ia ser chato, ia ser muito do jeito dela, ia ser muito própria dela, autêntico da forma dela, né? Não seria tipo, só mais um que, sei lá, botou uma vitrine rosa aí. Não sei o que vocês acham sobre isso. Acho que também essa coisa das datas comemorativas recai um pouco nessa coisa dos hypes também. Acho que é uma questão de bom senso mesmo, né? De ver quais negócios faz sentido. Por exemplo, num e-commerce, dificilmente o Dia das Mães não vai fazer sentido. Porque, claro, é uma grande data para o comércio. Se o produto ali é uma coisa voltada para o feminino, por exemplo, uma loja de produtos de enxoval feminino, claro que vai pedir uma campanha de Dia das Mães, né? Mas, sei lá, eu como social media, por exemplo, como mentora de negócios, que post Dia das Mães que eu vou fazer com relação à minha produção de conteúdo e tal? Posso fazer? Posso. Não vai ser ruim se eu fizer uma homenagem à minha mãe no meu perfil, como Bárbara, por exemplo, ou falar de alguma coisa nesse sentido, mas precisa, né? E o critério de decidibilidade que eu uso para saber se eu preciso ou não é assim, dá fit com a minha marca, tem a ver com o meu negócio, essa data ou esse hype, e se tem, o segundo critério é se tem como eu colocar isso dentro do meu rolê, de uma forma que não violente a minha essência, em primeiro lugar, da minha essência e da minha marca, mas que também vai ser um pouquinho diferente daquilo que todo mundo está fazendo, igual eu estava falando, né? O cardzinho com flor e Dia das Mães em todos, eu vou ter mais um ali no meio. Se eu não puder fazer algo diferente disso, melhor que eu não faça, de modo análogo. Se eu vou entrar na onda da Barbie e fazer o velho post do que podemos aprender sobre marketing com o filme da Barbie, o que podemos aprender sobre tal coisa com o filme da Barbie, cara, de repente é melhor dar uma segurada, correr o risco de perder o timing até, mas ficar analisando ali, cara, o que todo mundo está falando sobre o filme da Barbie? Será que eu consigo pegar um ponto de vista diferente que ninguém trouxe ainda?
né? E talvez até enxergar um pouco mais longe por estar sentada em ombros de gigantes, né? Que nem o Newton lá. Daqui a pouco eu vou conseguir ter uma ideia melhor, justamente porque eu estou vendo todo mundo repetindo aquilo ali. Eu olho, cara, não, mas tem uma coisa aqui que eu me dei conta e que o resto do pessoal não está falando. Aí eu acho que vale a pena a gente pegar a carona. Por isso que a importância aí de ter profissionais de marketing também, né? A gente sabe que muitas empresas têm setores, enfim, mas às vezes não dão conta de ver, até pela quantidade da demanda, né, da empresa, não dão conta no dia a dia de ficar verificando justamente isso, que é um processo importante, né, da criação de conteúdo, para simplesmente não copiar, vamos fazer igual esse post do concorrente só para não ficar para trás. Então, assim, Bárbara, minha outra dúvida agora, acho que muito do que eu tenho dúvida você já falou, né, mas só para a gente especificar um pouquinho melhor. Vamos imaginar assim, uma dona de negócios que a marca dela é rosa, tá? E aí ela ficou, mas a minha marca já é rosa, será que eu entro nessa trend da Barbie ou não? E aí o público dela, ela nem assistiu, nunca viu nada sobre Barbie, enfim. Mas talvez o público dela possa consumir esse conteúdo de uma maneira bacana e esse vídeo possa viralizar. Aí também parte, eu acredito que dos donos de negócios avaliarem que não é o que o dono gosta ou deixa de gostar, mas olhando para o público, né? Eu gostaria que você comentasse um pouquinho melhor assim da tua experiência, enfim, com as mentorias. O que acontece é isso, né? Porque quando a gente está falando da marca pessoal, eu sou a Bárbara, eu tenho conteúdo mais humano, eu estou criando conteúdo para mim, então está tudo dentro da minha cabeça. O registro psíquico é da minha história, então eu vou lá, crio, e é só não me desviar da minha essência que fica tudo certo. O desafio é muito maior quando eu estou criando conteúdo para terceiros. Estou prestando serviço, digamos, para a agência de vocês, como freelancer, e vocês estão atendendo um cliente final que tem uma loja, sei lá, de sapato. Como que diabo eu vou arrancar a essência, a personalidade? Esse que é o grande desafio. Sim. Porque não pode ser a minha. Você tem que ler o texto e enxergar o seu fulano, a loja do seu fulano, com a história do seu fulano, o tom de voz do seu fulano. Se ler um post meu e um post do meu cliente e é igual, é bem parecido, tem alguma coisa errada. O estilo, né? Alguma coisa ali, claro que a mesma pessoa escrevendo, se tiver um olho bom, você vai detectar. Agora, qualquer coisa diferente disso significa que não foi feito um bom trabalho de briefing. E aqui está o grande problema, né? Porque muitas vezes o profissional vai lá, nossos colegas não é, eles vão lá e passam um briefing para o cliente. Muitas vezes não contém estes elementos. E aí depois, como é que você se orienta nessa questão? E um caso é você colocar perguntas muito abertas no briefing, né? De que forma você quer ser visto pela sua empresa? O cara vai olhar do outro lado, sei lá, eu não sei. Não me explicaram como que eu quero ser visto, eu não faço ideia. Ou se não der exemplos ali, né? Quero ser visto como uma pessoa mais prestativa, mais isso, mais aquilo. Dá uns exemplos ali para o camarada, pede para ele citar, né? Tá, e quais marcas que você se identifica na internet, que você lê os textos, que você acha agradável, que você gostaria que a sua comunicação soasse semelhante, cores que você acha legal, se o cara ainda não tem, para você estar montando aquilo que não seja a minha cara. Se não, deixar por mim, eu vou fazer tudo roxo. É marca de novo. Bacana. Né? Então, não é o que a gente se identifica que isso é significativo para a minha marca. A forma de eu me comunicar, chamar os seguidores ali, o pessoal mais próximo de mim de caveiras. Eu não posso chegar na marca do meu cliente e falar, e aí, caveiras? Não dá. Não dá. Então, vai dessas pequenas coisas, né? Se é um produtor de conteúdo que já tem uma tribo, como que essa tribo é chamada? De que forma que eu posso lembrar isso nos conteúdos para ter a cara da pessoa e não a minha? Como que essa pessoa falaria? Então, assim, eu estou criando um conteúdo, digamos, com o Instagram da Karen, né? Eu vou ter que fuçar o que a Karen tem de vídeo, o que a Karen tem de Reels, ver os stories da Karen, por mais que daqui a pouco não é da marca, mas é pessoal, que eu quero pegar algumas coisas. Ela responde a audiência num tom mais assim, ela fala fofinho, né? Ela usa querida, uma coisa que eu não uso, jamais vou falar querida, mas ela usa. Então, na comunicação dela, então, acho que o mais difícil é isso. Criar conteúdo autêntico para a gente é fácil. O ruim é soar autêntico, é um trabalho a quatro mãos, né? Porque se a pessoa também não gostar, o cliente não colaborar, não pegar essa mentalidade e abraçar essa ideia junto com a gente não consegue fazer. Aí fica Ctrl+C, Ctrl+V mesmo. É por isso que a humanização ela é tão importante até nisso, né? Porque a partir do momento que tu tem um conteúdo autêntico, não tem como tu humanizado, não tem como tu esconder quem é a empresa, quem está por trás, do jeito que ela fala, o tom de voz, tudo, né? E às vezes acontece bastante, né? A gente acaba fazendo todo um trabalho de conteúdo autêntico, porque a marca é isso, a marca é aquilo. Aí nos stories, ou sei lá, respondendo o direct, a marca é
responde tudo com um tom de voz completamente diferente. Enfim, por isso que realmente é um trabalho de 4, 6, às vezes 20 mãos, né? Todo mundo que está envolvido com a marca tem que saber quem é a marca, o que ela quer passar. Então, o briefing ele é a base de tudo, né? Pode falar. Não, vai lá. Então, tá bom. E é um trabalho de muito longo prazo. Muito longo prazo não, mas é um trabalho de longo prazo, principalmente se essa identidade não está bem definida, bem construída. É aquilo que a Karen comentou antes. A autenticidade ela depende da identidade da empresa, até para que seja criada uma previsibilidade, digamos assim, da marca. Eu acho que foi se não me engano, o Arthur Bender, que ele comentou num podcast sobre isso, que as marcas elas são previsíveis. Então aí a gente já volta para aquela questão do não copiar e se inspirar, porque tu tendo essa tua identidade e tal, tu consegue surfar uma onda muitas vezes, colocando a tua cara naquilo, e a audiência já está esperando que a tua comunicação vai ser daquela maneira, sabe? Vai ter aquela tua cara daquele jeito. Pô, e eu acho bacana a gente comentar sobre transparência também, né? Porque muitas vezes a gente olha uma marca na rede social ali e sei lá, parece uma marca muito alegre e tal, daí tu chega num lugar e é totalmente diferente, o pessoal com cara amarrada, emburrado e tal, e o atendimento não é legal. E aí a importância de ter essa transparência, né, de não destoar tanto também da realidade, né? Acho que isso na produção do conteúdo, da linguagem, adaptação, tudo tem que seguir o que é realmente a empresa, né? Não criar um personagem, porque daí para o cliente vai ser ruim essa experiência com a rede social. E acontece, inclusive, com clientes aqui de Erechim, enfim, lojas que você vê que na rede social uma coisa chega pessoalmente totalmente diferente, né? Então aí que tá o coisa. Não é só a questão bonita, eu acho, né, Bárbara? De conteúdo, mas a questão real. Uhum. Perfeito, cara. Essa congruência que vocês estavam mencionando agora, vocês falaram muito bem a respeito da congruência entre os pontos de contato que a pessoa vai ter com a marca, né? Então, é uma questão, assim, da pessoa chegar no site, o site ser horroroso, chegar no Instagram, é tudo bonito. Vai muito além disso, né? Principalmente quando a gente está falando de pontos físicos, onde tu tem uma experiência ali no offline e se tem uma quebra, né, com relação ao que tu viu ali. Na internet o atendimento é muito bom, é tudo muito lindo, maravilhoso, chega lá o atendimento, né, no presencial não é aquela beleza, né? Tem ali os produtos, é a mesma coisa, mas o tom de voz muda completamente, então isso é como ela falou, o trabalho de, acho que foi ela que falou, a Karen, né, que é um trabalho que não é a 4 mãos, é a 8 mãos, 20 mãos, talvez, que entra muito nisso, porque tu vai ter que ter alguém lá no físico para conversar com essas pessoas e tá fazendo esse cross, né, entre o online e o offline, né? Então são dois caminhos, né? Um é o alinhamento no online com o offline através do briefing, conseguir captar qual que é a essência daquela marca e conseguir transmitir da melhor forma nas redes sociais, e também ter um pós, né, um realinhamento, se aquilo ali está correspondendo ainda, ou se foi feito da forma correta, para que a experiência do cliente não seja frustrada, porque acontece muito isso, acontece aqui na minha cidade também, né, de no online ser lindo, incrível, maravilhoso, chega lá, é mal atendido e não corresponde nada, né, com aquilo que a gente, quase que uma propaganda enganosa, em bom português. Exato. A gente estava falando de datas comemorativas antes, e eu me lembrei de um episódio muito legal aqui, né? Até cômico, né? A Carvalho Materiais de Construção e Acabamentos é uma empresa aqui de Erechim, que é cliente da Recro, e aí na Páscoa foi feito um coelhão, né? Na verdade, a gente alugou aí, né? Uma vestimenta, uma fantasia. A fantasia mais bem aproveitada. O aluguel mais bem aproveitado foi aquela fantasia de coelho. E aí, fizemos tudo com aquela fantasia, tudo, gente. Tinha gente caminhando aqui dentro, trabalhando com a fantasia. Que a loja não escute. A gente zoou muito isso. E, enfim, e daí, você imagina, né? É um símbolo da Páscoa, claro, mas como utilizar isso, né? Daí fizeram o coelhão lá, indo comprar os presentes para toda a família, enfim, numa loja que tem de departamento, né? Que na verdade não é só material de construção, mas tem para pet, enfim. Então, eu acho que isso que é autenticidade, sabe? Você pegar algo que é símbolo da Páscoa, mas fazer diferente, não fazer só um card, que talvez aqui para a agência ia ser muito mais fácil, mas, sabe, elaborar como usar isso, né? E aí, quero pedir para o Luiz aqui, mas vou deixar aberto também essa pergunta, depois cada um pode complementar, como manter essa autenticidade ao longo do tempo para a marca, né? Que eu acho que também é um desafio muito grande. Né? Eu acho que, se a marca tem essa identidade bem construída, eu acredito que o tempo só colabora
porque digamos assim, juros compostos da imagem que está sendo construída. Então, quanto mais tempo de empresa, quanto mais tempo de marca, mais aquela cara se mostra para o público, mais fácil é de demonstrar isso. E nesse ponto eu acredito que é um ponto bem positivo. Voltando para a questão da Páscoa, usando o exemplo da Carvalho, foi um conteúdo, eu acho que exemplifica muito bem o conteúdo autêntico, porque Páscoa, coelho, assim, é a coisa mais óbvia do planeta Terra. Mas a forma com que foi utilizado, digamos assim, o coelho indo na loja para comprar os presentes da Páscoa, porque estava em última hora que ele não tinha se esquecido. Aí mostra a variedade de produtos que a loja tem. Aí traz um lado muito cômico, assim, que tem característica dos produtos da Carvalho. Utilizou lá o pessoal de dentro da loja, os vendedores ajudando o coelho. Isso. Então... E que essa é uma loja extremamente tradicional, tem, sei lá, acho que uns 30 anos. E o vídeo foi extremamente cômico. Então, por isso que eu acredito eu acho que não tem como ser autêntico sem ser corajoso. Eu imagino, tem que ter coragem para ser autêntico. Porque aí sim, tu vai expor justamente o que tu tem que é diferente dos outros. E geralmente, como a Bárbara falou, hoje a gente vê cópia da cópia da cópia. Todo setor faz desse jeito, todo nicho faz desse jeito. E aí, o que a gente faz? Eu vou me inspirar em quem já faz igual, e aí sem autenticidade nenhuma. Eu acho que a autenticidade exige muita coragem para fazer, para botar para fora quem tu é, sem medo. E por mais que seja diferente dos concorrentes, seja diferente do que está todo mundo fazendo, manter isso. E eu acho que é isso que mantém, que mantém a autenticidade ao longo do tempo, a coragem de fazer desse jeito. E não uma obrigação de quem é dono de negócio, mas enfim, dos colaboradores, enfim. Mas é muito bacana se manter ativo na mente dos consumidores, né? Então, por exemplo, stories, e muita gente tem medo de fazer isso. Né? E o medo, muitas vezes, acaba não ocorrendo a venda por conta disso, né? As pessoas acabam não acompanhando o teu perfil porque, sei lá, tu faz stories a cada um mês e olha lá. Né? Então, acho que se manter ativo também nos stories, eu acho que é muito importante. Né? Cara, a Bárbara, eu acho que é um exemplo de autenticidade. Eu lembro, quando eu comecei no mundo do social media, foi uma das minhas mentoras. Não tá sabendo agora. Olha. E eu lembro desde os primeiros posts. Eu li o primeiro post e falei, nossa, que fácil de entender, né? Isso, sei lá, 5 anos atrás. Aí li o segundo, no terceiro não precisava nem mostrar a foto. Eu sabia que quem estava escrevendo, eu sabia que era um post teu, não precisava ver nada de identidade visual. Só lendo a legenda, a gente sabe quem está falando. E eu acho que isso tem muito... A autenticidade que passa desde a parte visual, na linguagem especialmente. E imagina, isso faz o quê? Acho que desde o início do teu Insta, eu tô por lá. Então, isso é manter a autenticidade de uma forma linear, fácil. O que eu digo? Não quer dizer que tu não precisa mudar durante esse tempo. Eu não posso, eu sou assim, minha essência é assim, não posso por nada fazer diferente. Se eu mudar, eu vou perder minha autenticidade. Não. Eu acho que a autenticidade também é tu saber evoluir com o tempo, né? E manter isso também. Então, isso eu uso sempre o perfil da Bárbara como exemplo de autenticidade. Perfeito. E tem muito a ver com essa questão da gente usar a questão da personalidade como guia, né? Porque se a personalidade é o registro psíquico da minha história, ela ainda está acontecendo. Pode estar mudando aqui, se eu tiver que adaptar minha comunicação conforme ela for mudando, eu ainda estou num excelente caminho, em direção a não me desviar da minha essência, daquilo que são os meus valores essenciais, aquilo que importa para mim. Coisas que são um pouco mais fixas. Agora, as minhas experiências e as minhas opiniões também, e a audiência, ela, em uma certa medida, consegue valorizar muito bem isso e perceber uma autenticidade por trás disso também, né? Quando tu tem um amadurecimento, eu não sou mais a mesma produtora de conteúdo de 5 anos atrás. E isso, muitas vezes, pode acabar, assim, afastando algumas pessoas que se identificaram mais comigo naquele momento e hoje não mais, até pelo tipo de conteúdo e tá tudo bem. Mas as pessoas que mais se identificam contigo, elas vão continuar se identificando pela mesma razão que elas se conectaram contigo, por ser capaz de ser fiel a quem tu é. E, sobretudo, tu acaba virando o principal ativo, né, do teu negócio. O que te permite, inclusive, se amanhã ou depois tu quiser fazer alguma coisa completamente diferente do que tu está fazendo hoje, tu consegue levar uma parte dessas pessoas, porque tu não condicionou, né, o teu perfil àquilo que tu tem a oferecer em termos de conteúdo, de promoção disso, daquilo, mas a tua pessoa, a tua personalidade, as pessoas estão ali por ti. Então, se você muda de nicho, isso eu já vi acontecer várias vezes, você leva uma galera junto. Vai perder alguns no caminho que estavam interessados só naquilo ali, no assunto, mas quem realmente se conectou contigo, vai contigo
no seu novo caminho, e isso não tem preço que pague. É o maior ativo que uma marca pode ter, né? É a fidelidade e a identificação das pessoas pela tua personalidade, por quem tu é. E falando rapidinho, um comentário que vocês estavam comentando da Carvalho, que é um grande case de vocês, é muito bacana, já vi algumas coisas. Eu não vi esse do Coelho, mas eu gosto muito de outro Reels de vocês, de uma outra campanha. Eu não tenho certeza se é Dia dos Namorados, eu acho que é. Tem o bordão do Vai na Carvalho. Ai, vai na Carvalho. Aqui é o ator aqui, ó. Essa foi lá em casa, essa foi lá. Aquilo aparece muito bom, muito legal. E aquilo ali é interessante porque, assim, é uma marca conceituada, como ela disse, já tem uma certa tradição, mas que vocês conseguem levar para um lado mais leve, mais humorístico, as pessoas vão se identificar, porque quem nunca queimou o chuveiro em casa e o marido foi lá todo atrapalhado, mais né, atucanou do que realmente resolveu o problema, e porra, vai lá, chama um eletricista ou vai na loja tal, né, comprar o material para resolver. E é uma coisa que acontece no dia a dia das pessoas, as pessoas se identificam, mas que não vai para um lado escrachado, né, que acaba virando meme, que muitas marcas, às vezes, que são tradicionais, tipo uma Casas Bahia da vida, são aquelas marcas super tradicionais, você chega lá, são aqueles vendedores mais tiozinho na porta, e com aquele, eu adoro vendedor velho, mas eles têm uma característica muito assim, que você reconhece de loja, e você trabalha na Colombo, ele vende na porta da Colombo, tenho certeza, porque esses caras são muito característicos, né? E aí, o que acaba acontecendo? Chega nas mídias sociais, às vezes eles tentam fazer meio que sabe? Colocam lá os funcionários a fazer dancinha, e aí um fala um negócio, aí outro vem e tal, que é para ser uma coisa, né, para descontrair, né, para conectar com as pessoas mais jovens, talvez, não sei qual é a ideia deles, mas que acaba gerando meio que essa desconexão, porque aí você chega lá na loja, os vendedores não vão estar fazendo, né, dancinha de TikTok e tal, eles vão estar cada um escorado de um lado, e é o tiozinho da Colombo te atendendo, não é o cara do TikTok, entendeu? Isso acaba gerando essa desconexão. E esse trabalho de vocês na Carvalho eu acho muito bacana por isso, porque não tenta, assim, passar uma coisa de, sabe, Serginho Malandro e tal, uma coisa, sabe, pseudo-engraçada que acaba virando meme, mas consegue trazer coisas do dia a dia com uma referência de humor, de leveza para a marca do cliente de vocês, que deve ser, com certeza, aí um cliente muito satisfeito, que é um trabalho muito massa que vocês fazem mesmo. Essa foi a ideia da Carvalho, né? Eles estão em mudança de público. Eles querem mostrar que eles não têm só cimento, só para contextualizar, né? Que eles não têm só cimento, brita e tijolo, que eles têm tudo isso e eles buscam um público novo. Eles estão num momento de buscar o público novo que está casando agora, da nossa idade, assim, da nossa idade, os novinhos. Então, por isso de todo esse rebranding, digamos assim. Eu acho que a maior dificuldade é fazer as pessoas entenderem que é um dos ativos mais valiosos que elas têm é essa individualidade mesmo, sabe? Tanto a gente falar de pessoas ou de marcas, as pessoas conseguirem enxergar isso, reconhecerem isso e perceberem que é isso que os outros querem ver. É para isso que serve a rede social em grande parte, para gerar essa conexão, para gerar esse relacionamento, para mostrar a verdade. Até porque quem tu é, digamos assim, as pessoas estão esperando tu ser quem tu é. Vou citar meu exemplo, por exemplo. Se eu chegar aqui às 9 da manhã, até meio-dia, eu não fizer alguma piada idiota, as pessoas vão pedir o que está acontecendo. Se aconteceu algum problema. E eu acho que isso reflete muito na comunicação da rede social, na comunicação da verdade das marcas, sabe? O que elas têm por trás, para não gerar justamente esses atritos, né? Na vida real uma coisa, na rede social daqui a pouco é outra que não tem nada a ver. Isso aí, a gente recebeu algumas perguntas pelo direct aí da Recro, né? Inclusive a Bárbara também abriu, né, caixinha de perguntas lá, mas a gente já vai comentar isso. Antes quero agradecer aqui a produção do RecroCast por Cris Castro, né, e toda a galera envolvida na produção do RecroCast. Bárbara, não está nem no script isso que eu vou te pedir, aí você vê se realmente tem a ver com o nosso assunto ou não. E, enfim, eu gostaria de saber assim, a gente até agora falou só de coisa boa de conteúdo e tal, mas vamos puxar, por exemplo, eu não sei se você já passou por isso, teve alguma experiência com alguma marca, enfim, de gestão de crise, porque a autenticidade eu acredito que tem relação com posicionamento. E aí quando vem uma crise para uma empresa, como buscar essa autenticidade e assim, controlar as situações? Não sei se teve caso já assim que você teve que contornar, ou se você quer falar algum outro episódio aí que foi um grande desafio para o teu trabalho. Não, até assim, com contas que eu gerencio, até não tive problema, mas a gente vê acontecendo, né, com contas que a gente acompanha, colegas, conhecidos, né, então, assim, o que acaba acontecendo? Geralmente,
advém da mesma problemática que a gente estava falando até agora, que é o quê? Quando existe uma desconexão entre o que está sendo passado na mídia social e aquilo que a pessoa realmente é. O caso que a Karen comentou, o tipo de caso que é perfeito para isso acontecer, a receita perfeita para o desastre é o quê? O cara, ele terceiriza todo o feed, tá? Ele tem um feed, e as coresinhas combinam, os conteúdos, português correto, maravilhoso, só que os stories é ele que faz. E ele é um cara meio sem noção, além dos stories, ele erra a mão. Então, no briefing não foi colocado nada sobre quais as linhas editoriais para os stories. O stories é do dono, ele que se vira. Ele bota lá foto do cachorro, café, e daqui a pouco ele está falando do Bolsonaro. E daqui a pouco a boa parte da base dele, que é isso no Brasil, é 50-50. Daqui a pouco 50% vai detestar aquilo ali que o cara foi lá e falou de política, ou o contrário. Entende o ponto? Então, grande parte dos cancelamentos, das coisas que a gente vê acontecendo com as contas, advém disso, de falar besteira. O que é besteira? É falar de coisas fora das linhas editoriais. Então, assim, como não ser cancelado na internet? Não falando merda. É um bom começo. Você não vai falar, por exemplo, né, de coisas polêmicas que você sabe que, assim, que são ilegais, francamente falando, né? Racismo é crime. Se eu fazer uma fala racista, como é que eu vou defender um cara desse? Não tem gestão de crise para uma situação dessa, é crime, né? Ou o cara vai lá e fala um absurdo. Qual é a grande chance de sair um absurdo numa fala, gente? Quando a gente sai muito do nosso quadrado. É igual. Eu estou aqui falando com uma certa tranquilidade, mais ou menos de boa, sobre um assunto que mais ou menos eu domino. Você chega aqui para mim e começa, Bárbara, qual a sua opinião sobre o Covid-19, essa pandemia toda que teve, começa a perguntar coisa da área da saúde, cara, se eu tentar me desenrolar nisso aí, eu vou falar besteira. Então pode ver. Começa a mapear os cancelamentos grandes de blogueiro, de conta grande de marketing para ver, é sempre assim, o cara foi lá, é do marketing, mas ele deu pitaco na nutrição. Ele é da política, ele foi lá e deu pitaco na saúde. É sempre o cara saindo do quadrado dele, né? Então, assim, é importante também que a gente fale de outros assuntos, ali não fique só o marketing na cabeça o dia inteiro, para que as pessoas se conectem com a gente pela nossa personalidade, sim. Mas é inteligente, bastante recomendável, que eu escolha quais elementos da minha personalidade, de tudo isso que eu sou, que eu acredito, que eu penso, que vai me ajudar a construir uma marca pessoal foda e me ajudar com que as pessoas se identifiquem comigo e passem a confiar em mim para que elas venham adquirir as minhas soluções. E não jogar tudo lá, tudo que eu penso, tudo que eu assisto, tudo que eu gosto, entende? Sem nenhum filtro, porque daí eu posso acabar machucando uma parte da minha audiência, criando ali um atrito, criando uma divergência até entre aquilo que eu sou no feed e aquilo que eu sou nos stories. No feed, ela é Barbie, chega nos stories, é a bruxa, né? Então, não dá. Fica uma coisa um tanto quanto esquizofrênica. E eu vejo isso acontecendo muito nesses casos, né? Em que o feed é feito por agência, é tudo bonitinho, até demais, meio plastificado, às vezes até, e chega nos stories, dane-se, aqueles stories, o cara vai botar o churras com a família e a foto dele abraçado com o presidente depois, e é isso que geralmente dá ruim, né? Tem muito essa questão muita gente acha que ser autêntico é ser diferentão, né? Falar coisa que ninguém tá falando, por exemplo, né? Questão, ninguém tá falando sobre isso, eu vou largar uma aqui. Tipo, mas, eu acho que às vezes é justamente o contrário, tu se manter no teu quadrado, que nem tu comentou, né? Tipo, aqui eu tô firme, aqui eu tô seguro, é sobre isso que eu falo, é sobre isso, é isso que eu sou. Então, às vezes as pessoas confundem, ser autêntico é fazer uma coisa que ninguém fez, diferente, mas, tipo, diferente até de mim. Não, tem que fazer o que eu sou, né? Eu estava pensando nisso, quando a Bárbara estava falando, exatamente isso que a Karen comentou, porque às vezes a gente fala de autenticidade e daí começa a trazer criatividade e o negócio meio disruptivo e tal, mas é tu ser tu mesmo, tu fazer o teu feijão e arroz bem feitinho. Tem conteúdos que vão ser mais criativos, mais divertidos, tem conteúdos que vão ser mais sérios, mas aquilo está convergente com quem é a marca. Perfeito, e não se colocar numa obrigação também, e nem colocar o teu expert, no caso, está ajudando alguém a fazer um lançamento, ou está criando conteúdo para alguém, não se colocar e nem colocar a pessoa que está ali na obrigação de se posicionar com relação a todos os assuntos, e também não virar refém da audiência, porque às vezes o produtor de conteúdo ele acaba sendo sequestrado pela audiência. Abre uma caixinha de pergunta, pergunte o que quiser. Aí a pessoa vai lá. Qual a sua opinião sobre um assunto super polêmico? Aí a pessoa fica obrigada a se posicionar com relação àquilo ali, porque as pessoas estão demandando, sendo que, cara, você não tem obrigação de se posicionar. Você não pode também se deixar sequestrar dessa forma, porque daqui a pouco você está determinando o que você vai postar também e o que você vai vender. Aí também, entende? Sai um pouco. As pessoas gostam de uma fofoquinha, gostam daquilo que é polêmico, mas assim, aí recai naquela esperteza, naquela malandragem, né? Que nem a gente estava falando sobre timing post,
sobre os hypes, sobre as datas comemorativas. Será que vale a pena eu entrar nisso aqui? O que isso aqui pode trazer de bacana para a minha marca, para fortalecer a minha marca, com congruência com a minha essência, com meus valores, e quais são as coisas que não valem a pena eu entrar? Eu só vou acabar atraindo confusão ali, né? E sobre o que o Natan estava perguntando anteriormente, sobre gestão de crise, cara, eu penso que, independentemente do tamanho dessa crise, se ela é uma microcrise, um burburinho ali, né, uma coisa que deu a mais num dia, que no outro dia ninguém lembra mais, ou aqueles cancelamentos que ainda arrastam ali alguns dias, a coisa toda é assim. Tem coisas que são indefensáveis. Se o cara ali teve uma fala criminosa, o que o seu time vai fazer? Não tem muito o que fazer, ferrou, vai perder seguidor, vai. Lida com isso e aprende para não fazer nas próximas e continua da onde parou, com o que sobrar. Não tem o que fazer. Só que em casos em que foi feito um cancelamento injusto com a pessoa, porque geralmente é isso, né? A maioria dos casos não é uma fala criminosa. É o cara, é o segundo caso que eu comentei. É o cara que ele é, sei lá, ele é médico e aí ele tá falando de fitness, uma outra coisa que não é do rolê dele, ele acaba falando besteira, justamente para ele não ser especialista. Então, assim, tem casos em que é tirado uma fala de contexto também, que isso é bem comum a gente ver, né? Nos famosos acontece sai uma headline desse tamanho que o cara, aquilo ali foi tirado do contexto. Nesses casos, acaba até tendo como reverter a favor da pessoa que foi cancelada. Só que aí o grande truque é o seguinte: independentemente do que tenha sido, tirando o crime, porque isso aí vai ser indefensável até perante a tua própria audiência, é tu fazer a gestão dentro do teu perfil. Tu não sai do teu perfil para te defender do cancelamento. E é isso que as pessoas às vezes fazem muito errado, que é o quê? Estão cancelando a Karen, e aí a Karen vai lá nos stories e faz o escarcel com os seguidores dela. Gente, estão me cancelando. Bárbara Conteúdo falou um absurdo de mim. Aí pega a audiência dela. Isso, inclusive, é uma estratégia não muito honesta que utilizam no marketing, né? Para poder pixel marcar as visitas, que o pessoal vai lá bater no produtor que xingou ela, a audiência dela vai e visita meu perfil, que era tudo que eu queria, para marcar no Pix e imprimir remarketing em cima, tá? É uma estratégia suja, o pessoal faz, sim, recomendo nem um pouco. Mas aí que tá. Se for uma coisa injusta, eu tirei uma frase de Karen do contexto de propósito, o que vai acontecer? Cara, ela não tem que ir na minha audiência, ela não tem que mandar os seguidores dela bater em mim, ela tem que ir lá e se posicionar dentro do perfil dela para as pessoas que, né, para que ela não perca a base dela e não se defender de quem está batendo. Quem está batendo, tu bloqueia, exclui, né? E tu vai defender a tua base, as tuas fronteiras, né? Olha, o que eu falei foi isso. Tiraram minha fala de contexto e aconteceu isso, aquilo outro. Vocês me acompanham aqui há anos, vocês sabem que quando eu me refiro a isso, estou querendo dizer isto A e não B. Logo, tem que tratar das pessoas que estão ali contigo para que isso não se amplie e não ficar alimentando picuinha, porque isso é clássico, né? O cancelamento às vezes se arrasta, porque fica esse jogo do perfil, e aí o seguidor alimentando, né? Isso. Alimentando a treta, e o pessoal gosta, né? Por que eu pedi isso, né? Porque às vezes a gente tá falando de autenticidade de conteúdo, e às vezes pode acontecer de uma pessoa ir lá e falar, tu fez igual o meu vídeo aqui, entendeu? E aí fica aquilo, copiei às vezes a mesma identidade, a mesma proposta, a mesma forma de gravar o vídeo, tudo. E aí ocorre esses possíveis cancelamentos. E é uma gestão de crise também para quem cria conteúdo, eu acredito, né? Então, por isso dessa pergunta. Eu tenho uma outra aqui, Bárbara, que na verdade a gente aqui com a equipe formulou, que eu acho que é interessante comentar, se você puder comentar sobre influencers. Como eles colaboram, né, para essa autenticidade na comunicação das marcas e quais são os critérios assim que você indica para pegar um influencer corretamente? Trabalho com marketing de influência. Primeiro que assim, a gente como conta de marca pessoal, representando uma empresa, ou tendo uma empresa, o que for, a gente se beneficia muito do caminho que os influencers abriram nessa questão da personalidade, da autenticidade, né? A gente aprendeu a fazer isso no marketing meio que modelando o que o influencer já tinha se dado conta há muito tempo. O marketing chegou atrasado, os marqueteiros que chegaram atrasados nessa aí. A gente está fazendo propaganda aqui, os conteúdos não estão dando muito certo. Vamos ver o que essa galera que tem milhões de seguidores estão fazendo. Eles mostram o dia a dia. Eles se conectam com as pessoas. Né? E aí a gente que está meio que replicando isso, e por ter se dado conta, né, do poder que essas pessoas têm de concentrar uma grande audiência, às vezes vale a pena, sim, a gente está, não sei se é esse o objetivo da tua pergunta, né, saber se vale a pena a gente estar contratando um influencer para atuar junto à marca.
sabendo analisar bem esses números, né? Se essa audiência que ele tem é só número de seguidores ou se existe um engajamento e principalmente se existe ali uma congruência, né? Um fit para aquilo que tu está indicando, né? Então, assim, eu trabalho com marketing, mas eu gosto muito de livros, tem alguns destaques ali sobre livros, de volta e meia eu falo alguma coisa sobre algum livro que eu estou lendo, tal, daqui a pouco vem alguém que vende livros, tem uma livraria, alguma coisa assim, quer fazer uma publi, faz sentido. Tá dentro do rolê, entendeu? Sim. Agora, se veio uma marca de, sei lá, de suco para emagrecimento, cara, não tem a ver, entendeu? Se eu estivesse focando em influência, no caso, em fazer marketing de influência, fazer publi, né? Então, assim, para as marcas é muito importante avaliar isso, a qualidade desse tráfego, se realmente não são seguidores comprados, se realmente o engajamento corresponde e se tem a ver, né? Acompanhar um pouco esse influenciador para estar vendo não só o poder de tração dele com relação, né, na hora que o que a gente quer no limite que o arrasta para cima realmente vire e que sejam pessoas interessadas. Então, ver esse engajamento e o fit do meu produto, daquilo que eu quero que ele faça o publi para mim, com relação à audiência desse camarada. Se tem a ver com as outras coisas que ele faz também. Acho que tem um caminho interessante aí. E os valores estarem alinhados, assim, a comunicação ela não ser totalmente diferente demais também, né? Porque recai naquela coisa da congruência, né? Não adianta eu ter um influenciador que ele dá fit com a minha marca e que ele tem os seguidores lá, né, represados, que eu quero oferecer o meu produto, a marca ter a ver, os seguidores serem qualificados, mas a comunicação dele ser muito diferente. Daqui a pouco é uma pessoa que tem uma personalidade um pouco mais tem todo esse engajamento por ter uma personalidade um pouco mais, sabe, mais polêmica, mais incisiva, que fala gritando, e daqui a pouco a minha marca é toda, oi, gente. Entendi. Vai dar uma esquizofrenia muito louca na cabeça do seguidor, né? Então, às vezes, não vale a pena a gente sacrificar todo um posicionamento perante quem já está conosco há bastante tempo para conseguir conquistar uma outra audiência, mas que daqui a pouco não tem nada a ver, né? Querer colocar todo mundo dentro do mesmo quadrado pode ser um pouco perigoso, assim. Uhum. E também, eu acho que o contrário também vale. A gente vê, pelo menos aqui no interior, tem muita empresa que quer contratar influencer, mas quer que o influencer faça exatamente o que a empresa quer. Aí o influencer perde a autenticidade dele e não tem o porquê, né? Perfeito. Isso também. As autenticidades têm que bater. Né? Querer utilizar o story, né? E vai dizer assim, 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 e no final você fala assim. Cara, pode até dar um esqueleto ali do que tu quer que seja dito, mas tu deixa a pessoa falar do jeito dela, porque afinal de contas as pessoas compram a pessoa, né? É o jeito dela, tu não pode tirar dela justamente o que faz com que ela tenha influência. Perfeito. Quer dizer, não é porque um influencer tem mais seguidores que ele é o mais adequado para a marca, então. Perfeito. Acho que só para finalizar, porque muitos donos de negócio pensam assim, por causa que tem mais seguidor, vou pegar esse que tem mais seguidor aqui. Às vezes não é, né? Bom, vamos para as perguntas, Bárbara. Bruna Becker pediu o seguinte: como o conteúdo autêntico influencia a forma como as pessoas consomem informações? Que parte a gente já comentou sobre, né? Uhum. Acho que as pessoas hoje elas estão consumindo cada vez mais conteúdo quando elas percebem que esse conteúdo tem algum elemento ali de autenticidade, né? Agora, nos Reels ali, esses conteúdos mais rapidinhos, mais dedinho nervoso, muitas vezes você vai só passar por o que às vezes vai determinar, vou reformular, às vezes o que vai determinar se você vai só arrastar para cima e continuar rolando aqueles conteúdos ou vai parar, não, vou clicar essa bolinha aqui, vou visitar esse vídeo, não, deixa eu ver esse negócio aqui. Às vezes é isso, às vezes não é nem a natureza do conteúdo em si, não é nem o que a pessoa está falando, mas é o jeito dela, é a forma da pessoa falar, me identifico com isso, ela é mais despojada, ela também fala palavrão que nem eu, ou ela também se veste de preto que nem eu, é alguma coisa ali que me pega no jeito da pessoa. Cara, o assunto às vezes até nem interessava tanto, mas legal isso aqui, deixa eu dar uma olhada. Então, acho que o grande desafio é isso, a gente conseguir fazer alguma coisa que faça com que as pessoas percebam, assim, cara, isso aqui é diferente. E, principalmente, isso se parece comigo, porque no marketing tem aquela frase muito clássica, né? As pessoas compram de pessoas, tá? Ótimo, mas a verdade mesmo é que as pessoas compram de pessoas parecidas com elas. Então, para a gente conseguir chegar no que a gente quer, que é a venda, passa por esse momento de identificação. Não sei se eu respondi a tua pergunta, que eu dei uma boa enrolada aqui. Não, eu até ia citar um exemplo antes, não que eu me identifique, mas eu sigo uma marca que vende um esquema lá para cortar os pelos do saco. Cara, eu sigo porque eu achei muito legal, cara. Eu nunca vou comprar isso nem nada do tipo. Mas a primeira vez que apareceu, acho que o Luiz que me mostrou até essa marca. Eu falei, cara, eu preciso seguir esses caras, olha isso, que loucura. Eu nunca vou comprar deles, obviamente, né? Mas eu sigo eles
consumidores pela autenticidade do conteúdo deles, da forma de expor o produto deles, né? Então, Eu acho que são muitos elementos que compõem essa imagem da marca, essa autenticidade e essa conexão que gera, respondendo à pergunta, porque, querendo ou não, quanto mais conexão tu gerar, mais impacto que o teu conteúdo vai gerar na audiência. E às vezes isso não está nem no, digamos assim, na primeira camada do conteúdo que tu transmite, mas muitas vezes no background, assim, como tu comentou, por exemplo, tu gosta de livro, daqui a pouco a pessoa gosta de livro também. Uhum. Ela tem um estilo de vida parecido com o teu, um jeito de se vestir parecido com o teu, ou gostou do conteúdo, achou uma coisa bem pensada. Então, são muitos pontos de contato possíveis. E o que eu acho mais engraçado é que essas coisas diferentes é justamente que geralmente as pessoas tentam esconder, né, as marcas. Ai, não vamos mostrar como é que é nossos bastidores. Ai, não vamos mostrar que a gente só escuta rock aqui na agência, coisas assim, sabe? É isso que as pessoas tentam esconder e tentam generalizar. Não, bota aí que a gente gosta de tudo. Mostra, a gente não pode mostrar que a gente só gosta disso, só daquilo, ou que a gente é assim, assado, né? É justamente esses pontos que conectam que as pessoas tentam esconder. Eu acho que isso tem um pouco de... Não deveria existir, mas eu acho que tem um pouco de como é que se diz, de herança de outros meios de comunicação, que eram às vezes mais sérios, mais formais e tal. As pessoas estão com dificuldade de entender que a comunicação da rede social, por mais que a tua comunicação, como a gente falou antes, ela tem que convergir para os mesmos pontos nos diversos canais, mas cada meio tem o seu jeito de falar, né? Perfeito. Temos mais uma pergunta aqui, também acredito que já foi comentado, mas só para a gente fechar, o Mectar pediu o seguinte: sem querer ser óbvio, mas o que é conteúdo autêntico? E aí, se quiser responder o que não é conteúdo autêntico, também fica à vontade. O conteúdo autêntico, como a gente falou o podcast inteiro praticamente, né? Vem muito dessa habilidade da gente conseguir usar as nossas experiências e aquilo que aconteceu com a gente para transmitir um conteúdo para a pessoa, seja ele de entretenimento, seja pelo pilar que eu queira cumprir ali no meu projeto. Esse conteúdo, ele ser autêntico, passa necessariamente pelo fato de eu conseguir incluir as minhas vivências e experiências. Isso é o que vai fazer no limite com que o conteúdo que eu escrevo no meu Instagram, para uma mesma headline, para o mesmo título, para o mesmo assunto, ele seja completamente diferente daquilo que a pessoa acharia no Google. Então, assim, para iniciar, como é que eu faço para criar um conteúdo autêntico? Cara, escreve uma coisa sobre um assunto que não seja encontrável no Google. Isso vai servir para qualquer nicho. Então, assim, 3 passos para produzir conteúdo. É um conteúdo que, se eu jogar no Google, vai ter lá. Leia, busque referências e tal. Outra coisa é dizer quais são os meus 3... Como eu faço para produzir conteúdo diário. Aqui na agência, a nossa rotina de conteúdo contempla esses 3 pilares. Eu vou colocar aquilo que eu faço, como que é para mim, que resultados que eu tive com isso e etc. Não que eu vou estar falando de mim o tempo todo, mas na medida do possível, eu vou estar sempre tentando trazer não o conhecimento que a pessoa acharia no Google, mas o conhecimento que a pessoa acharia no Google, travestido, né, embalado ali com a minha experiência, a minha vivência, aquilo que vai fazer com que ela não encontre esse conteúdo em nenhum outro lugar na internet. Esse seria o primeiro objetivo para quem está querendo começar a escrever conteúdos mais autênticos, né? Pega lá um conteúdo que você queria postar, lê ele antes de postar e pensa assim, cara, isso aqui tem minha cara, isso aqui parece escrito por mim ou poderia ter sido escrito por qualquer outra pessoa? Se isso poderia ter sido encontrado em qualquer outro Instagram ou até mesmo no Google, cara, vê de que forma, às vezes é um detalhe, precisa mudar o texto inteiro, às vezes é um detalhe. E isso, para mim, foi assim, quando eu comecei, aconteceu assado. Às vezes é um parágrafozinho que você insere que consegue pegar aquele mesmo texto, picolé de chuchu, sem gosto, sem sal, sem nada, e colocar um pouco da tua experiência, colocar a tua bagagem. No que tu faz isso, não tem como encontrar esse conteúdo em nenhum outro lugar. Você consegue ter o seu conteúdo aí bem original e bem autêntico. Por isso que eu acho que o chat GPT da vida e coisas nesse sentido, ao mesmo tempo, eles nunca vão roubar o lugar de alguém que constrói um conteúdo de verdade e, ao mesmo tempo, eles nunca vão ser a solução do problema, né? Porque, justamente, é aquele negócio genérico, embalado ali, que pegou do Google e só largou uma resposta qualquer. Aquilo tem que ter a pecinha, né, que está por trás ali, escrevendo e pensando enquanto marca, né, enquanto personalidade. Eu agora tenho uma pergunta para as duas estrategistas social medias, que é uma dúvida que me surgiu e mais pessoas podem ter. Quais os impactos desse conteúdo autêntico nos resultados e como é que a gente mede isso ou percebe que isso está tendo um efeito positivo, que está funcionando?
Antigamente, eu vou começar, desculpa. Antigamente, eu diria que pode ser que um conteúdo mais autêntico, mais próprio, um pouco fora do comum, diminua o teu alcance justamente por ter um público mais específico. Hoje, eu acho que eu não diria mais isso. Eu acho que ao contrário. Eu acho que quanto mais autêntico, porque hoje o que mais tem é conteúdo picolé de chuchu, né? Tudo igual, não faz diferença nenhuma. Se tivesse lido, se não tivesse não lido, ia dar na mesma. Mas hoje um conteúdo autêntico, apesar de ter um público talvez um pouco mais selecionado, não é todo mundo que vai gostar, eu acho que ele tem um poder de atração muito maior do que um conteúdo genérico. E eu lembrei de uma palavra, mas eu não posso falar aqui. Palmolice. Mas, enfim. Esse tipo de conteúdo, realmente, por mais que ele possa agradar a todo mundo, ele não tem poder de atração nenhuma. Ele está ali, qualquer um pode concordar ou discordar. Aliás, ninguém vai discordar, todo mundo vai concordar, mas, tipo, não impacta em nada. E eu acho que o conteúdo autêntico ele tem justamente esse poder de impacto, seja lá o que tu quer impactar, se tu quer impressionar, se tu quer inspirar, vai ter que ser desse jeito, com conteúdo autêntico. Então, ele tem o poder de causar um impacto, eu acho. É o que não conversar com todo mundo, né? Não querer conversar com todo mundo, né? Tem um público ali que você vai conversar. Bem, Bárbara, falamos de bastante coisa, né? Não sei se responder a pergunta. Isso, Responde aí também, não deixa só eu mentindo aqui. Assim, eu concordo bastante com a Karen, né? Eu acho que o principal aporte que o conteúdo autêntico ele traz para o nosso negócio é isso. Por mais que seja talvez um número um pouco mais reduzido de pessoas que vão realmente se conectar, elas se conectam de forma forte. Elas são aquelas pessoas que no cancelamento elas vão te defender. Se você mudar de nicho, elas vão atrás de você. Então, esse é o grande diferencial, assim, que eu acredito que a gente tenha, né? E do lado de cá, de quem está produzindo, a gente frui de uma satisfação pessoal, querendo ou não. Quando a gente relê um conteúdo e a gente tem essa sensação, assim, agora eu entendi por que eles disseram isso, né? Porque criar um conteúdo autêntico que tem a tua cara passa por duas coisas. O primeiro é o autoconhecimento. Eu me conhecer, porque senão eu não vou saber o que eu tenho lá no registro psíquico da minha história e quais partes, principalmente, que eu vou usar disso na minha comunicação, no meu rolê ali. Então, assim, vai partir do autoconhecimento, que é um trabalho para a vida inteira. Mas também vai de eu conseguir, a minha intenção não é eu ficar lá me gostosando com as minhas próprias questões, e sim eu voltar o meu olhar para a minha audiência, porque eu quero usar aquilo que eu tenho, que eu passei, para fazer com que a vida dele fique um pouco mais fácil, de que forma a minha experiência pode colaborar no teu rolê, para que a tua vida seja um pouco menos tensa do que a minha foi, basicamente é esse o objetivo, eu tenho que te conhecer também. Né? Então, o grande objetivo do produtor de conteúdo é que o cara faça aquele comentário que é maravilhoso de ler, quando ele diz assim, caraca, parece que esse texto foi escrito para mim. E como que chega nesse ponto? Que é o ponto que a gente está sempre tentando alcançar. Nem sempre a gente acerta, mas a gente dá alguma dentro, não é verdade? Sim. Recai nessa questão da gente estar abrindo caixinha de pergunta, conversando com as pessoas no direct, não só fazendo CTA de comente para aumentar o engajamento, mas realmente prestando atenção nesses comentários, mapeando isso, para que a gente consiga se tornar cada vez mais íntimo da nossa audiência, que dá aí fecha todas. Que aí eu consigo pegar o que eu tenho na minha personalidade, no registro psíquico da minha história que mais colabora para a construção da minha marca, de que forma que eu vou conectar isso com os desejos e os anseios da minha audiência, e aí eu consigo fazer um bem bolado dessas duas coisas. Eu consigo fazer um conteúdo que ele é totalmente com a minha personalidade, mas que ele não é em si mesmado, que ele não é para mim, ele é voltado para a minha audiência. Não sei se eu respondi, mas é mais ou menos por aí. Perfeito. Ótimo. Agora sim, né? A gente falou de bastante coisa. Já estava interrompendo aí. Não, eu, né? Às vezes não me dou conta de que a pessoa não tinha respondido. Acontece. Isso daqui. Por isso que assim, ó, aqui é quase tudo ao vivo mesmo, tá? Então a gente não corta nada, era mentira, Bárbara. Exatamente. Que vai bom saber que vai sair a risada de Galvão, Roger. Mas é melhor. Isso aí. Tá, então a gente quer te agradecer, Bárbara. Não sei se você quer complementar em algo. Quero sim. Teve uma caveira que mandou uma perguntinha que posso ler? Claro, teve um comentário primeiro, que eu vou ler primeiro, que ela disse assim, já gostei deles, falando da Recro, tá? De vocês. Opa. Já gostei deles porque usam roxo, vou te prestigiar. Eu vou disponibilizar a gravação. Aí a Gisele falou assim, o famoso quem não é visto não é lembrado. Vale produzir conteúdo mesmo sem ter o que oferecer? Pergunta, climão no podcast agora. Alguém quer responder a pergunta da Gisele? Depois eu dou uma complementada.
Olha, a gente, por experiência própria, é algo que a gente não faz. Se a gente não tem o que falar, um conteúdo bom, a gente não faz. A gente poderia, sim, poderíamos postar qualquer coisa. Por exemplo, aqui na agência, tudo é legal, é instagramável, todo mundo é bonito. A gente poderia simplesmente postar uma foto e só para, né, cumprir o cronograma, para ter os 7 posts por semana. Mas a gente escolhe não fazer. A gente escolhe esperar um pouco mais, fazer alguma coisa mais legal, entender muito do que o nosso público está buscando agora, se aprofundar nas linhas editoriais do que a gente está fazendo da nossa fase e não tem problema nenhum esperar. Mas, claro, a gente nunca deixa de postar nos stories, porque isso, sim, não é algo que demanda, pelo menos na nossa visão, não é algo que demanda, ai, meu Deus, tem que ser um conteúdo extremamente rebuscado, cheio de... Não, é justamente o contrário, né? É um conteúdo leve do dia a dia, e isso, sim, a gente tem para mostrar todo dia. Então, mesmo que a gente, às vezes, fique um bom tempo sem postar alguma coisa no feed, porque a gente está em mudança de plano, mudança de qualquer coisa, nos stories a gente está sempre lá. Mas, se respondendo a pergunta dela, assim, eu acho que é melhor não postar nada do que ficar postando por... Postar por postar, só para cumprir tabela não tem porquê, né? Não. Mas, ao mesmo tempo, de não ter o que oferecer, eu acho que é um negócio meio... como é que se diz? Extremista demais, assim, porque a gente sempre tem algo para oferecer. Isso. Seja no sentido de oferecer, literalmente, um produto lá na ponta, né? Ou de oferecer experiências, oferecer conhecimentos, sempre tem algo para entregar, até porque tu estando na rede social, tu tem um objetivo, tu sabe o que tu quer entregar para as pessoas e, consequentemente, conhecendo o teu público, tu sabe o que eles querem receber. Às vezes é só falta de tempo mesmo. Só complementando o raciocínio de vocês, foi perfeita a resposta, concordo com tudo, é o que eu iria responder também. Mas, assim, sobre essa coisa do quem não é visto não é lembrado, né? Além dessa questão dos stories que a Karen falou, que demanda um pouco menos de trabalho ali, é um pouco mais fácil de manter uma frequência ali, uma consistência. Cara, ser visto para ser lembrado pode ser também você dar uma olhadinha nos stories dos teus seguidores, você curtiu a postagenzinha dos teus mentorandos, é você comentar quando você acha legal no post de um colega, não porque você está pescando em balde, que você está lá, não, quero seguidores dele, não, porque você quer ser visto, para você ser lembrado sem necessariamente estar produzindo um conteúdo ali para o teu Instagram. Então, muitas vezes, vale mais a pena você aparecer para ser lembrado desta forma do que produzindo algo ali para preencher calendário, como vocês colocaram muito bem. Isso aí. Usando a rede social porque ela foi feita, né, relacionando com as pessoas. Né? Às vezes ser mal visto vai ser mal lembrado também, então melhor. Também tem. Esse é lado, né? Isso aí. Bom, então a gente quer te agradecer, Bárbara. Não sei se tem mais algum comentário ali que você queira. Cara, meu comentário que eu adorei participar, quero ser convidada mais vezes. Pode Espero deixar. ter dado tudo certo, né? Acho que tenha sido um papo relevante para as outras pessoas também, gostoso de ouvir, como foi gostoso de produzir aqui com vocês, participar, eu adorei. Gosto de verdade do trabalho de vocês, bem honrada de estar aqui presente, bem legal a participação. Já estou afinzaça de ouvir, divulgar para minha galera aí quando sair, quando vocês conseguirem editar, eu vou estar no ar tudo direitinho. E foi um baita de um prazer participar aqui com vocês. Fico disponível aí demais para as próximas. Bem legal mesmo. Obrigada mais uma vez pelo convite. Perfeito, a gente que agradece, né? As portas vão ficar abertas aqui, então, da Recro para mais oportunidades aí, né? E já fica o convite, então, tanto para os seus seguidores quanto para os seguidores da Recro para acompanharem também a Bárbara Conteúdo e acompanharem a Recro, né? Quero agradecer novamente, Bárbara, tá? Foi um prazer ouvir as tuas contribuições, a tua experiência, né? E o teu vasto conhecimento aí em marketing. Muito obrigado. Valeu, eu que agradeço. Muito massa conhecer vocês agora um pouquinho mais de pertinho também. Show de bola. Gostamos muito também. Vamos já preparar a pauta para o próximo. Exatamente. Karen, muito obrigado novamente pela participação. Sempre um prazer. Luiz, muito obrigado. Eu que agradeço. Também Cris Castro na produção, né? Agradecer novamente aqui, ele que está sempre nos bastidores aí, para que tudo fique da melhor forma possível. E agradecer a audiência também, a você que esteve nos acompanhando até agora. Para rever os próximos episódios, só entrar nas nossas redes sociais, lá no YouTube e no Spotify também você acompanha, né? E os cortes também nas redes sociais. E se você quer rever os antigos, é no mesmo local. Tá bom? Fica o convite, então, para os próximos episódios. Até mais. Tchau, tchau.